Bom dia, gente bonita! Que alegria poder estar com você nesta manhã, mais uma vez, para abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Mas antes, eu apenas gostaria de comunicar aos irmãos que ainda estamos em isolamento social por conta do decreto do governo do estado de São Paulo, bem como também orientação que nós recebemos da Convenção Batista do Estado de São Paulo para que não façamos a abertura das igrejas ainda neste momento. Então, assim que pudermos, nós comunicaremos à igreja quando nós reabriremos novamente para os nossos cultos públicos. Gostaria de pensar com os irmãos nesta manhã o Salmo de número 91. E o título da nossa mensagem hoje é Deus, o nosso protetor. E o salmista, no Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas. Tu encontras refúgio debaixo das suas asas, sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei e o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, o Salmo 91, ele é um dos salmos que tem sido muito lido entre as pessoas quando elas estão passando por dificuldades, por lutas, por insegurança e por medo. Alguns, inclusive, utilizam este salmo como um amuleto, quando colocam lá num móvel na sua casa, na sala, e deixa aberta a Bíblia lá, como se através deste salmo pudesse espantar, os maus espíritos, coisas dessa natureza. Mas, na verdade, este salmo não tem este propósito quando nós o lemos. O salmista que escreveu este salmo, provavelmente Moisés, ele escreveu este salmo quando ele atravessava momentos de angústia em seu coração. Havia no coração de Moisés um sentimento de insegurança, de medo, da mesma forma como muitos estão vivendo neste tempo de pandemia, porque sabemos que o maior receio que nós temos hoje é sermos contraídos pelo vírus do coronavírus que provoca a doença Covid-19. O sentimento de medo, o sentimento de incertezas, de insegurança, tem tomado o coração de muitas pessoas neste tempo de quarentena. Por isso nós estamos nos protegendo de todas as formas, através do isolamento social, através do uso da máscara, através do lavar das mãos com sabão, o uso do álcool gel e tantas outras medidas que têm por objetivo a nossa proteção. Aliás, eu creio que a palavra do momento agora é proteja-se. E é verdade, meus irmãos, que nós precisamos nos proteger
e precisamos tomar todas as medidas necessárias. A ordem agora é: fique em casa. Mas quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, e em meio a esses sentimentos que Moisés estava vivendo no seu tempo, quando ele atravessava por esse momento de angústia em seu coração, Moisés, ele aprende a confiar no Senhor. Porque em outras circunstâncias da sua vida, ele já tinha sentido a manifestação do poder de Deus, protegendo-o em várias outras situações de forma maravilhosa. Por isso, nesse texto aqui, ele descreve para nós acerca do seu Deus. E ele nos apresenta aqui Deus como sendo o seu refúgio, porque na verdade ele sentiu de perto a proteção de Deus em sua vida. Você quer experimentar a proteção de Deus em sua vida? Neste salmo, Moisés, ele nos apresenta 3 razões para nós pedirmos a proteção de Deus, especialmente neste tempo de pandemia, e declarando, acima de tudo, por que ele é o nosso protetor. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus, ele é o nosso protetor e podemos pedir a sua proteção sobre a nossa vida, é porque ele habita em nós e é digno do nosso louvor. Versículo 9, ele diz assim: porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Quando nós cantamos louvores a Deus, a Bíblia diz que ele se coloca em nosso meio, entronizado em nossos louvores. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. O Salmo 22, verso 3 diz assim: contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Louvores aqui, na língua original em hebraico, é terrilá, que significa cânticos, salmos ou o constante cântico do Espírito. Então, quando nós cantamos louvores a Deus, ele se entroniza em nossos louvores. E é assim, meus irmãos, que nós fazemos do Senhor a nossa morada. Se vivemos com ele no Espírito, ele é o nosso refúgio. Existe um ditado popular que diz: quem canta, os males espanta. Quando você se sentir angustiado, inseguro, deprimido, com medo, neste período de pandemia, neste período de quarentena, erga a sua cerca de proteção, entoando louvores a Deus. Mas quantas vezes, meus irmãos, quando nós passamos por lutas, em vez de nós louvarmos a Deus, porque ele já tem sido o nosso refúgio, nós começamos a murmurar, começamos a reclamar pelo fato de nós estarmos passando por este ou por aquele problema. Com certeza, talvez, neste tempo de quarentena, você já deve ter tido as suas reclamações. Por que ficar em casa? Né? Por que tem que me isolar? Por que tem que usar máscara? E talvez tenha sido esse seu momento de você também guardar aí no seu coração as suas murmurações. Quando, na verdade, nós deveríamos aproveitar também este momento, embora difícil, verdade, mas nós usarmos a nossa boca para cantarmos louvores ao nosso Deus, porque ele habita no meio dos louvores. Eu me lembro, alguns anos atrás, nós estávamos viajando para São Paulo com as nossas mensageiras do Rei aqui da nossa igreja, a fim de participarmos do Congresso Estadual das Mensageiras do Rei, ali na Primeira Igreja Batista do Brás. Nós estávamos em 2 veículos, o meu carro e a van que estava levando as meninas. E no meu carro estava a Edneia, estava a Dulcineia e também a Rosângela. E quando nós já estávamos chegando em São Paulo, estava chovendo muito naquele dia,
mas estávamos alegres, ouvindo louvores no carro, cantando louvores no carro, conversando, e de repente, do nada, numa fração de segundos, um carro entra na minha frente, porque ele havia perdido a entrada rumo ali ao Rodoanel, e então eu, para não bater de frente na porta lateral do carro dele, eu então dei uma freada, tentando parar o meu carro, e aí joguei então meu carro para a direita, e aí, meus irmãos, perdi totalmente o controle do carro, quando de repente o carro bate com a roda no guarda-reio, e uma pancada muito forte, e o nosso carro então praticamente já estava virando para a capotagem. Mas neste momento, meus irmãos, Deus nos enviou proteção, não permitindo que o meu carro capotasse, porque se isso acontecesse, com certeza nós iríamos para o meio da pista ali da Imigrantes e a tragédia seria muito maior. Naquele momento, Edneia bateu a cabeça no teto do carro e a Dulcineia ali também saiu para tentar socorrê-la, para tentar aliviar um pouco todo aquele momento de tensão, até que pudesse acalmá-la e até a chegada ali do socorro. Mas eu me lembro que naquele momento, eu ainda com toda essa situação, eu saí tranquilo do carro e ainda fui conversar com o rapaz que provocou o acidente, perguntando-lhe o que aconteceu e também com a intenção de acalmá-lo, apesar de ele estar totalmente errado. É verdade que foi assim um tremendo susto, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza de que naquele momento Deus nos protegeu. Ele trouxe proteção para nós, porque Ele estava ali entre nós. Ele estava conosco e nós estávamos louvando e bendizendo o nome dEle. Você quer experimentar a proteção de Deus? Então, querido, cante louvores a Deus, mesmo em meio a esta pandemia, até mesmo nos momentos de batalha espiritual, faça da sua vida como adorador, ou seja, morada do Altíssimo. A segunda lição que o salmista nos ensina, Moisés aqui, está no versículo 14, quando ele diz assim: porque tanto me amou, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. A segunda lição que eu aprendo aqui, porque nós podemos fazer de Deus o nosso protetor, é porque Ele nos ama. Outra condição para nós pedirmos aqui a proteção de Deus é nós nos apegarmos a Ele com amor, quando nós reconhecemos que Ele nos ama. E, meus irmãos, nós nos apegamos a Ele com amor quando nós convergimos para Ele as nossas emoções, buscando-o em primeiro lugar. Davi, ele fez esta declaração no Salmo 27, versículos 4 a 6. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação. No interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam, oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. A palavra tabernáculo que aparece aqui no versículo 5, ele significa, no original em hebraico, uma barraca móvel ou temporária. Na época de Davi, por ocasião de guerras, o tabernáculo ou pavilhão, como trazem algumas versões, ou seja, a barraca do rei, era colocada no centro do acampamento militar. E esta barraca ficava cercada pelo exército, constantemente protegida por uma guarda composta de soldados fortes. Então Davi, que era rei e que conhecia muito bem esses pavilhões reais usados em batalha, ele então está nos afirmando aqui. Ele diz: olha,
Na hora da adversidade, Deus me oculta dentro do seu pavilhão real, no centro, cercado por um exército de anjos. Queridos, se nós quisermos nos ver cercados pela proteção divina, nós temos que nos apegar a Ele com amor, reconhecendo o seu amor por nós, permitindo com que Ele seja sempre o primeiro em nossa vida. Isso me faz lembrar das palavras de Jesus para Marta, quando ele diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Sabe, irmãos, eu acredito que muitas vezes nós também, como Marta, nós estamos inquietos, estamos preocupados com muitas coisas, mesmo que nós estejamos confinados em nossas casas nesta quarentena, mas a grande verdade é que nos falta apenas uma coisa importante. Já está na hora de nós crescermos espiritualmente e consagrarmos primeiramente a nossa vida e tudo que somos, tudo que temos ao Senhor, demonstrando assim o nosso total amor a Ele. Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus, ele canalize todas as nossas energias, toda a nossa atenção para Deus, para nós nos apegarmos a Ele com amor. E quando nos apegamos a Ele com amor, em total confiança, Ele se torna nossa proteção em todas as situações da nossa vida. E por fim, por que podemos pedir a proteção de Deus? É porque conhecemos o seu nome. No versículo 14, ele diz assim: porque tanto me amou, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Sabe, irmãos, o nome de Deus não significa apenas aquilo que ele é, mas também o que ele deseja ser para nós. A Bíblia nos ensina que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Mas a Bíblia, ela atribui para nós muitos nomes relacionados a Deus, ou muitos nomes atribuídos ao nosso Deus. Por exemplo, Jeová Shalom, que significa Ele é a nossa paz. Jeová Rafá é aquele que nos cura das nossas enfermidades. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Jeová Jiré, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso provedor. Então, se neste dia ou neste momento você precisa de paz, você vai conhecer o Jeová Shalom. Se neste momento você precisa de uma cura para a sua enfermidade, seja ela física, seja ela emocional, você conhecerá o Jeová Rafá. Se você precisa ser pastoreado por Deus, se você precisa que Ele seja o seu provedor, você vai conhecer o Jeová Jiré. Ou seja, para que você possa pedir a proteção de Deus, você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer o seu nome. Procure conhecer o seu nome, porque Ele é uma torre forte. Permita que Ele seja para você tudo aquilo de que você precisa, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Em todo momento, em todas as circunstâncias, Ele vai se revelar a nós de maneiras diferentes, de maneiras maravilhosas, conforme a palavra de Deus ela vai nos ensinar. Então, meus irmãos, nesta manhã, eu gostaria que você pudesse tomar posse desta promessa de Deus para a sua vida. Deus, Ele é o nosso protetor. Você se sente inseguro nesta pandemia? Você não tem sentido a presença e a proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família nesta quarentena? Você se sente sozinho? Quem sabe talvez cansado de lutar nesta batalha? Então, peça a proteção de Deus.
erga a cerca de proteção divina. Faça do Senhor a sua morada todos os dias. Faça isso cantando-lhe cânticos de louvor, mas antes permita que ele faça morada no seu coração. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E este selo nada mais é do que a habitação dele em nossa vida, a habitação dele em nosso coração. Ele quer fazer morada no teu coração. Apegue-se ao Senhor com amor. Busque-o em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. E procure conhecer o seu nome. Sujeite-se a ele. Peça ao Espírito Santo de Deus para que ele sonde o seu coração e veja se de fato você está alinhado com essas 3 razões que nós aprendemos neste Salmo 91. Eu não quero que você use este salmo apenas como um amuleto, como muitos fazem, colocando a Bíblia aberta lá no canto da sua casa, no móvel, achando que por conta disso você receberá a proteção desta forma. Não, você precisa conhecer o Deus do Salmo 91. E agindo assim, meus irmãos, nós podemos ficar firmes com a cobertura de Deus e dizer: sim, tu és o meu refúgio, sim, tu és a minha fortaleza, o meu Deus, em ti confio, eu conheço o teu nome, tu és a minha justiça, tu és o meu santificador, tu és a minha paz, o meu provedor, tu és o meu pastor, és aquele que me sara, a tua presença está comigo. Sabe, queridos, Deus, ele se coloca ao nosso redor como um ninho que protege o pássaro. Ele coloca uma cerca em torno de nós, em torno da nossa casa e de tudo aquilo que temos. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso protetor. Que neste dia você possa tomar posse desta promessa, desta bênção de Deus para a sua vida e declare pela fé que Deus é o seu protetor. Que Deus nos abençoe neste dia, em nome do Senhor Jesus.